Olá, bem-vindo à retrospectiva temática dessa semana. Hoje a gente vai falar sobre inclusão e cidadania e todos os aspectos desse tema discutidos no Alô Senado em 2014. Leis e projetos de lei que buscam promover a inclusão social entre diversos segmentos da população, igualdade de oportunidades para negros, acesso das classes mais baixas à cultura, qualidade da saúde pública e o combate à violência contra a mulher. O Alô Senado Retrospectiva está no ar. A má distribuição de renda que se vê no Brasil tem reflexo direto no acesso da população a produtos culturais, como peças de teatro, espetáculos de música e de dança, por exemplo. Entre as mensagens recebidas pelo Alô Senado pedindo mais igualdade entre os brasileiros, está o e-mail do Wilson Moura Oliveira, da cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro. Segundo ele, o preço dos ingressos para eventos culturais é incompatível com os ganhos da classe mais pobre no Brasil. O Wilson pede que os parlamentares discutam e encontrem soluções para garantir o acesso de todos os brasileiros à cultura. A resposta ficou por conta do senador Randolfo Rodrigues. Então, Wilson, o Senado e o Executivo, a partir de uma ideia que foi incentivada e aprovada aqui a partir da senadora Marta Suplicy e depois da senadora Marta Suplicy no Ministério da Cultura, aprovou o Vale Cultura. O Vale Cultura é uma iniciativa que visa reduzir e, inclusive, baratear e tornar gratuito o preço dos ingressos. O Vale Cultura pode ser buscado e procurado nas empresas e também no poder público para reduzir, diminuir e, inclusive, ter acesso gratuito às casas de espetáculos em todo o país. Entre as mensagens enviadas ao Alô Senado falando de inclusão, muitas pedem mais acesso à saúde. Algumas dessas mensagens questionam o papel do agente comunitário de saúde, um profissional que vai de porta em porta nas comunidades mais carentes para fazer o acompanhamento das famílias. É o caso do Agnaldo Antônio da Silva, da cidade paulista de Guarulhos. Ele reclama da qualidade do serviço oferecido pelos agentes comunitários de saúde. A mensagem do Agnaldo foi respondida pelo senador e médico Humberto Costa. Bem, na verdade, os agentes comunitários de saúde são, em grande parte, os responsáveis por uma mudança significativa que aconteceu no nosso país numa série de indicadores. Por exemplo, sem a participação dos agentes comunitários, nós não teríamos tido a redução da mortalidade infantil em várias áreas do nosso país, nós não teríamos atingido a cobertura com as vacinas em 100% das crianças no Brasil, nas mais diversas vacinas, nós não teríamos tido a redução dos casos de desnutrição que hoje estão significativamente diminuídos e também nós não teríamos uma diminuição do número de doenças infecto-contagiosas que atingem crianças e as mais diversas famílias. Eles têm papel também de diagnosticar e acompanhar pessoas portadoras de doenças como hipertensão e diabetes e muitas vezes exercem trabalhos até que extrapolam a própria área da saúde, como a possibilidade de identificar situações de violência sexual e doméstica dentro dos lares e casos de também violência sexual contra crianças. Então eles têm um papel fundamental no sistema de saúde e nas políticas públicas do nosso país. A Lei Maria da Penha não tem sido suficiente para impedir agressões e crimes contra as mulheres. Essa é a opinião do Irã Carvalho, que escreveu para a gente lá da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Para o Irã, não adianta a Lei Maria da Penha prever prisão cautelar para quem agride uma mulher, porque o agressor é posto rapidamente em liberdade. Ele ressalta ainda que se o agressor cometer crime de assassinato, ele terá direito a inúmeros recursos, podendo responder em liberdade. A senadora Ana Rita foi relatora da CPMI da violência contra a mulher em 2012 e 2013 e respondeu à mensagem do Irã. Irã, primeiro eu quero agradecer a sua pergunta. Eu tenho duas coisas para dizer para o Irã. Acho que uma coisa, Irã, é preciso que todo o sistema de justiça seja mais ágil no julgamento dos casos de violência contra a mulher.
o Ministério Público, a Defensoria Pública, os juizados, que eles possam agilizar os processos. Nós enfrentamos essa é uma grande dificuldade no país inteiro. Uma outra coisa é que a CPMI apresentou um projeto de lei tornando a violência contra a mulher um crime inafiançável. Porque também não é admissível que um homem agressor que bate na mulher há muitos anos, ao ser chamado na delegacia, ele pague uma fiança e sai impunemente e continua cometendo esse tipo de violência. Então, se o projeto for aprovado, esse crime vai deixar de ser afiançável. Então, acho que são medidas que estão sendo discutidas aqui no Congresso Nacional e que podem dar uma resposta um pouco mais efetiva a essa situação. Em maio de 2014, o Senado aprovou um projeto que garante a candidatos negros 20% das vagas em concursos públicos pelo período de 10 anos. Em junho, a lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Essa lei esteve entre os assuntos mais debatidos na Central de Relacionamento do Alô Senado no ano passado. As opiniões se dividem. Muita gente acha que o mecanismo das cotas é justo e necessário para se promover a inclusão e igualar oportunidades entre negros e brancos no Brasil. Mas o Alô Senado também recebeu muitas mensagens contrárias a essa lei. Uma delas é a da Jennifer Christie. Na opinião dela, se a capacidade intelectual das pessoas independe da raça ou da cor da pele, então não existe justiça nessa nova lei. A Jennifer diz ainda que os critérios para aprovação em concursos públicos deveriam se limitar a conceitos como inteligência, estudo e esforço. A mensagem da Jennifer foi comentada pela senadora Vanessa Graziotin. Na realidade, creio que a gente tem que analisar essa lei de cota ou as leis de cotas no Brasil como leis que promovem uma discriminação, mas uma discriminação positiva, a partir do momento em que elas procuram corrigir uma distorção, seja a distorção por capacidade, seja uma distorção social, seja uma distorção econômica, não é? E no caso, por exemplo, nós já temos cota de muito tempo para deficientes. Essa lei de cota, que é pouco questionada no Brasil, ela é necessária porque ela vem corrigir uma distorção que está relacionada à própria capacidade, não é? Ou capacidade física, ou capacidade motora. Então ela supre este problema, porque se deixássemos os deficientes físicos concorrer de forma genérica com os demais, eles jamais passariam e jamais seriam aprovados. Então, é uma cota institucionalizada no Brasil há algum tempo e que deu certo. A cota de negro, que vem agora também para o concurso no serviço público, é uma cota temporal, entretanto, extremamente necessária. Não que ela venha suprir a capacidade intelectual do negro, ela vem suprir uma deficiência social de uma sociedade que não garante condições de igualdade à sua população negra. Infelizmente, essa é a realidade, porque a fatia mais pobre da sociedade, a fatia mais excluída da sociedade exatamente está na parcela da população negra. Então, se nós formos esperar os negros ter acesso às universidades, ter acesso às boas escolas e, portanto, aos bons empregos, a cargos de direção, isso vai se passar muito tempo, né? Então, a cota vem para mostrar que o negro é tão capaz quanto o branco, basta com que ele tenha a oportunidade. Então ela vai construir a partir da cota uma sociedade onde as oportunidades não sejam diferentes entre negros. Então cota eu sempre vejo com muito bons olhos e acho que o tempo vai mostrar o quão justa é essa cota de negro. Eu quero estar aqui ainda para a revogação da lei e que, no meu entendimento, será revogada no dia em que os negros forem tratados de igual forma e não necessitarão mais de cota para ingressar, seja no serviço público ou em qualquer outro lugar do nosso país. Outra mensagem que critica a lei de cotas em concursos públicos veio do Luiz Felipe Araruna pelo Facebook. Na opinião dele, essa lei fere 3 princípios expressos na nossa Constituição: impessoalidade, moralidade e eficiência. Com a palavra, o senador Paulo Paim. Luiz, eu sei da tua preocupação, eu acompanho esse debate há muitos e muitos anos. O que acontece? O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Aos negros nunca foi dado o direito de estudar, principalmente, claro, lá atrás, né? Não era dado o direito nem de trabalhar com carteira de trabalho assinada. Então, o Brasil tem uma dívida com esse povo e nós, devagar, estamos pagando
com políticas públicas, né? Aí vieram as políticas de cota nas universidades, que hoje todo mundo reconhece que deu certo. Os negros, brancos, índios, ciganos, um acolheu o outro nas universidades, estão tranquilamente trabalhando, estudando e preparando profissionais para o mercado, né, como engenheiro, arquiteto, médico, dentista, enfim, que precisamos tanto. E essa questão do serviço público também foi uma forma de abrir mais espaço para aqueles que foram sempre excluídos. Foi nessa linha da solidariedade, da generosidade e da grandeza da integração de todos, brancos, negros e índios, como eu digo, né? Mas eu sempre sou daqueles que diz que isso é algo passageiro. Eu acho que a política de cotas, como foi feito nos Estados Unidos teve política de cota durante muitos e muitos anos, até que chegou um momento que não teve mais. Eu também sonho com o dia de poder chegar aqui e dizer, Luiz, tu tem razão, não é necessário mais política de cotas. Nós esperamos que isso aconteça no máximo em 10 anos, né? Porque a lei de política de cotas já fala que seria no máximo 10 anos. Oxalá, antes de 10 anos, a gente possa abolir qualquer política de cotas, porque houve uma integração total do povo brasileiro. E por hoje é só. A retrospectiva 2014 sobre inclusão e cidadania vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!